Olá, galerinha do sétimo ano. Aqui quem fala é a professora Maiara. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre as grandes navegações, certo? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aí no livro de vocês, na página 118. As grandes navegações, também conhecidas como expansão marítima, né, foram o processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico, que se iniciou no século XV e estendeu-se até o século XVI. Nesse período, os europeus descobriram novos caminhos marítimos para alcançar a Ásia. Além disso, chegaram pela primeira vez a terras até então desconhecidas por eles, como o continente americano, local ao qual chegaram em 1492. Então, gente, eu coloquei esse mapazinho aqui, lembrando que esse mapa é um mapa mundi atual, né? Então, não é um mapa da época, mas eu coloquei esse mapa só para tentar ilustrar para vocês terem um pouco de noção do tamanho da importância que foi o processo das grandes navegações. Foi talvez um dos processos mais importantes da história da humanidade, porque esse processo ele revelou para o mundo até então conhecido um outro mundo que era desconhecido. Como assim, professora? Observando esse mapa aqui, nós vemos, né, os continentes que são os que formam, né, a superfície do nosso planeta. A gente tem aqui o continente americano como um todo, América do Norte, América Central, América do Sul, a África, a Ásia, a Europa e a Oceania. Porém, né, para quem não sabe, até antes das grandes navegações, o mundo conhecido era apenas esse aqui. Se resumia a África, Europa e Ásia. Né? Até o século XV, esse era o mundo conhecido pelos povos que viviam aqui. Não havia ainda tido esse contato entre os povos europeus e asiáticos e africanos conosco, ou seja, com a América. Então, as grandes navegações possibilitaram esse processo de modo que revolucionou a história da humanidade de uma maneira nunca antes vista até então, né? Só para a gente contextualizar aqui um pouco, ó, o, o período em que a Europa vivia na época, a Europa estava ali ainda saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, principalmente o fortalecimento dos Estados nacionais, né, que nós vimos lá no capítulo anterior, aqueles processos que levaram à unificação dos territórios, lembrando que a Europa vinha da Idade Média, de um longo período em que os seus territórios eram basicamente vários feudos, não existiam países. Então, ali no final da Idade Média aconteceu esse processo de unificação desses reinos e criação de alguns países, principalmente Portugal e Espanha, que são os países aqui que nós vamos focar mais nesse processo das grandes navegações. Então, o surgimento desses estados nacionais foi extremamente importante para esse processo, principalmente porque eles financiavam essas expedições. Eram expedições caras, arriscadas e precisavam de um certo recurso para financiar. Então, os países serem estados nacionais fortes, né, facilitaram esse processo. Não é à toa que dois dos principais países que participaram desse processo foram Portugal e Espanha, que eram já estados, né, nacionais fortalecidos. E o mercantilismo. As práticas mercantilistas foram o que levaram esses países a entrar nessas aventuras, né, desbravando o oceano. Mas o primeiro de tudo é entender que no início, o principal objetivo das grandes navegações era rotas comerciais, a busca por rotas comerciais, principalmente rotas comerciais para chegar aqui na Ásia, principalmente na região chamada de região das Índias, que era aqui, né? Já existiam essas rotas há um tempo, porém essas rotas elas eram controladas fortemente, principalmente pelos italianos, né? Os povos ali de Gênova e Veneza e pelos árabes. Então, assim, tá aqui Portugal, né? Portugal aqui pequenininho. Portugal podia sim, né, fazer essa rota aqui pelo mar Mediterrâneo até chegar às Índias, porém era
uma rota onde eles precisavam pagar pesados impostos, acabava não compensando. Muitas vezes eles nem conseguiam, nem podiam passar, porque esses mares eles estavam ali sob vigilância dos povos árabes e italianos. Então, os portugueses eles começaram a buscar meios de buscar novas rotas comerciais, principalmente, né, aqui contornando até o extremo sul da África, passando por aqui, para poder chegar até as Índias. Então, no início, o objetivo principal das grandes navegações era essa busca por novas rotas comerciais para chegar até as Índias em busca das especiarias. Então, vamos lá. Esse texto aqui, ele está lá no livro de vocês, certo? Na página 118, certo? O primeiro de tudo, as grandes navegações eram um desafio muito grande para os povos da época, porque até então o oceano era muito desconhecido. Se a gente for parar para pensar, até hoje, a maior parte do nosso oceano é desconhecido. Imagine naquela época. Então, para os povos daquela época, era um grande desafio, né? Então, aqui ele vai falar em enfrentando perigos. Para velejar em alto mar, os europeus daqueles tempos enfrentaram perigos reais e imaginários, né? Os perigos reais eram ventos desfavoráveis, ameaças de encalha, lugares estranhos, fome, doenças e sede no interior dos navios. Muitas vezes eram viagens longas, cansativas, eles se perdiam. Então, esses eram os perigos reais. Já os perigos imaginários eram muito fruto daquele período da Idade Média, né, em que eles acreditavam, por exemplo, que a Terra era plana, eles acreditavam que existiam monstros no oceano. Então, assim, os perigos imaginários também eram muitos. Por exemplo, a crença de que a Terra era achatada e que aquele que se afastasse muito do litoral cairia no abismo, de que na altura da linha do Equador os navios se incendiariam, de que o mar era habitado por monstros terríveis. Se era assim tão perigoso, por que então os europeus se lançaram às grandes navegações, né? Como eu falei anteriormente, o principal objetivo das grandes navegações era a busca de rotas comerciais. Essas rotas comerciais, elas estavam focadas na busca por especiarias, né? Quando as cruzadas voltaram do Oriente, lembrando que a gente estudou as cruzadas, né, em um capítulo anterior, não no imediatamente anterior, né? Nós estudamos lá no capítulo 3, né, quando ele fala das mudanças na Europa feudal, ali no renascimento das cidades, etc. Então, esses muçulmanos que estavam voltando das cruzadas, eles traziam com eles especiarias, que eram pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda e etc. Por sua capacidade de conservar os alimentos e de torná-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa, no decorrer do século XIV. Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também artigos de luxo orientais, como tecidos de algodão, tapetes, né? E a seda, que vinha da China. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dessas especiarias. Lembrando que essas especiarias, na época, não eram como elas são hoje para a gente, um simples tempero. Na época, você não tinha tecnologia, não tinha energia elétrica, geladeira. Então, os alimentos, eles se estragavam muito rapidamente. E essas especiarias, elas serviam para manter esses alimentos conservados por mais tempo, fazendo com que se tornassem artigos altamente valiosos na época, né? Então, por isso que os europeus eles se arriscaram tanto para se lançar no oceano em busca dessas especiarias. Aqui ele vai falar sobre o que eu já tinha falado no início da aula, sobre o fato de as rotas comerciais então já existentes, que eram passando pelo mar Mediterrâneo, elas estarem sob controle dos povos árabes e italianos, fazendo com que os europeus buscassem ali novas opções, novas rotas comerciais. Mas então, o que levou os portugueses a navegar em mar aberto? Lá no século XIV, os portugueses eles já participavam do comércio de especiarias orientais. É que ao distribuir essas especiarias pela Europa, os mercadores italianos fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas, como Porto e Lisboa, e lá eles vendiam essas especiarias aos portugueses, que por sua vez revendiam em Londres.
Para ampliar a participação no rico comércio mundial de especiarias, os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo, que era quase todo controlado pelos italianos, e buscar especiarias na fonte, isso é, no Oriente, principalmente para aumentar o seu lucro. Quando eles não precisavam comprar de terceiros, compravam direto da fonte, eles iriam economizar, comprar por um preço menor e assim conseguir lucrar mais. Além da motivação econômica, teve também a questão religiosa, ou seja, o desejo dos portugueses de expandir a fé cristã e combater o que chamavam de infiéis. Por motivos religiosos e comerciais, o rei português Dom João I organizou em 1415 uma grande expedição que tomou dos muçulmanos a cidade de Ceuta, no interior do norte da África. Esse fato é tido como o marco inicial da expansão marítima portuguesa. Então, assim, inicialmente os portugueses conquistaram ali algumas áreas do litoral africano. Isso iria facilitar para que eles navegassem pela costa africana. Portugal foi o primeiro país a se lançar nessa aventura das grandes navegações. E isso não foi por acaso, né? Aqui a gente tem alguns motivos que possibilitaram que Portugal fosse esse pioneiro, né? Lembrando que pioneiro significa você ser o primeiro em alguma coisa. Centralização do poder. Portugal já era um país que tinha um rei, um poder centralizado, que dominava um território. Então ele já tinha ali uma política mais organizada, o que facilitava que uma expedição tão grande quanto essa pudesse ser realizada. A Revolução de Aves, né, que foi um processo ocorrido em Portugal, em que o rei de Portugal da época morreu, e aí ia ter aquela sucessão, ia ter que ter outro rei, e aí o rei do Reino de Castela, que ficava na Espanha, tentou tomar o trono, tentou dar esse golpe, mas aí a burguesia portuguesa ajudou, né, o pessoal lá da nobreza a, né, derrotar o pessoal de Castela, e aí o líder da revolução, que foi o Dom João, conseguiu se sagrar rei. E aí ele, para retribuir essa ajuda que ele havia recebido da burguesia, resolveu também apoiar o comércio e a navegação, porque um dos povos principais que seriam beneficiados com isso seria a própria burguesia, porque era ela que, né, ia vender esses produtos e lucrar. Experiência na navegação em mar aberto. Os portugueses eles adquiriram essa experiência praticando pesca em alto mar. No Reino de Portugal, a pesca era o principal meio para conseguir alimento, até porque Portugal é um país que fica numa península, né? Um país que tem um litoral extenso, então ele está ali no mar praticamente, então eles já tinham ali uma certa afinidade com a navegação e com o mar. O desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Os portugueses aperfeiçoaram mapas e portulanos, adaptaram a bússola às suas embarcações e inventaram a caravela, que era o principal meio, né, o principal tipo de navio utilizado nas grandes navegações. Tem aqui uma breve cronologia, né, uma sequência de acontecimentos para a gente ter mais ou menos uma noção na velocidade da quantidade de tempo que levou até Portugal ir evoluindo e conquistando cada vez mais descobertas nesse período. Em 1419 eles chegaram às Ilhas da Madeira, né? Depois, em 443, eles atingiram a ilha de Arguin, junto à Rota do Ouro. Em 1456 eles chegaram às Ilhas de Cabo Verde, na África. Em 82 eles erguem o Castelo de São Jorge na mina, e nesse mesmo ano chegam à foz do rio Zaire, né, iniciando a exploração do Congo. Em 88 eles conseguiram contornar o Cabo das Tormentas, que ficava no extremo sul da África, lá na pontinha da África. Esse Cabo das Tormentas ele era bastante temido pelos povos da época, porque tinham vários mitos de que ali naquela região existiam monstros, por isso que se chamava Cabo das Tormentas. Inclusive, depois que os portugueses conseguiram explorar esse local, ele mudou de nome e virou Cabo da Boa Esperança. E, finalmente, em 1498, Vasco da Gama foi o primeiro que conseguiu finalizar o objetivo da chegada às Índias. Ele conseguiu chegar à Índia, né, fazendo aquele contorno, né, como ele mostra aqui, nessa parte aqui do livro, já tinha mostrado também no começo,
pelo extremo sul da África a chegar até as Índias. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, os portugueses realizavam o seu maior sonho, chegar ao Oriente contornando a África. Aberto o caminho marítimo para o Oriente, os portugueses ergueram muitas feitorias nas áreas banhadas pelo Oceano Índico. Ao mesmo tempo, com a chegada de Pedro Álvares Cabral à região mais tarde conhecida como Brasil, os portugueses ergueram feitorias também no litoral leste da América do Sul. Assim, apoiados em suas feitorias africanas, asiáticas e americanas, os portugueses passaram a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul. Portugal tornou-se então a cabeça de um imenso império, o Império Ultramarino Português. Ou seja, gente, os portugueses eles não colonizaram apenas o Brasil, eles colonizaram vários territórios na própria África, na própria Ásia, né? E formaram ali um dos maiores impérios da Idade Moderna. Além de Portugal, outro país que se destacou bastante nas grandes navegações foi a Espanha. Enquanto os portugueses buscavam o caminho marítimo para o Oriente, navegando em direção ao leste, os espanhóis, seus principais concorrentes, esforçavam-se para atingir o mesmo objetivo navegando para o oeste. Como assim, professora? Os portugueses eles queriam vir para cá, contornando aqui o extremo da África. Já os espanhóis, eles pretendiam fazer isso de uma maneira diferente. Como eles acreditavam já na ideia de que a Terra ela era redonda, eles acreditavam que eles iam navegar para cá, viriam até contornar o globo e chegar à Índia. Porém, o que eles não sabiam é que existia um continente imenso aqui no meio do caminho, no caso, a América. Os reis espanhóis Fernando e Isabela também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Esses reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo, que foi o primeiro a chegar na América, né? O plano de Colombo consistia em chegar ao Oriente navegando em direção ao Ocidente, isso é, dando a volta ao redor do mundo, pois acreditava que a Terra era redonda. Além disso, ele julgava que ela fosse menor do que realmente é. O que ele não sabia, porém, é que no meio do caminho havia outro continente. Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas e depois de velejar por cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grata surpresa. Encontrou um continente novo. Para os europeus, a América. Era 12 de outubro de 1492. Mas como pensou ter chegado às Índias, ele chamou de índios os diversos povos que habitavam essas terras havia milhares de anos. Os espanhóis eles tinham o mesmo objetivo, porém fazendo de uma maneira diferente, né? Alguns anos depois da descoberta de Cristóvão Colombo, foi a vez dos portugueses chegarem à América também, com a frota de Pedro Álvares Cabral. Animado com o lucro da viagem de Vasco da Gama, o rei de Portugal decidiu enviar outra expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. Essa esquadra, comandada pelo nobre Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Era formado por 13 navios, 10 naus e 3 caravelas e cerca de 1.500 pessoas, incluindo escrivão, cartógrafos, padres, soldados e navegadores experientes, como Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a contornar a África. O rei encarregou Cabral de tomar posse das terras que encontrasse pelo caminho. Por isso, Cabral ordenou aos pilotos de sua esquadra que se afastassem do litoral africano, velejando cada vez mais em direção ao ocidente. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinal de que havia terra por perto. Finalmente, na tarde do dia seguinte, 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um monte verde azulado, de formas arredondadas, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia do povo tupiniquim, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Lá, fincaram uma cruz de madeira para dizer que, daquela data em diante, aquelas terras eram deles. Depois de tomar posse, estabelecer contato com os indígenas e ordenar a celebração da primeira missa, Cabral enviou um navio de volta a Lisboa, levando uma carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua esquadra, para a rei de Portugal. Lembrando, gente, que aqui a gente não vai focar muito na parte da colonização, a gente vai ver isso mais para frente. Aqui a gente está focando na parte da descoberta mesmo. Então, Pedro Álvares Cabral, ele tinha essa ordem do rei para que ele pudesse se apossar de qualquer terra que ele encontrasse pelo caminho. Lembrando
que a essa altura, né, já se sabia que o Cristóvão Colombo tinha ali encontrado novas terras. Então, o Cabral, ele não era bobo nem nada, né? Não foi simplesmente, ele não se perdeu no mar por acaso. Ele se afastou da costa africana porque ele, né, já tinha em mente que podia ser que ele encontrasse novos territórios. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a descoberta, né, a chegada dos portugueses ao Brasil não foi meramente um fruto do acaso, de uma coincidência. Foi ali uma coisa já que o Pedro Álvares Cabral já tinha em mente de que podia encontrar. Claro que ele não sabia que tinha aquelas terras ali, mas ele sabia que poderiam ter. Então ele se arriscou, se afastou da África e acabou chegando ao Brasil, né, em 1500. E bom, gente, para a gente finalizar, como eu já falei anteriormente, os dois países que se destacaram mais nesse período foram Portugal e Espanha, o que não significa que eles tenham sido os únicos. Os ingleses, franceses e holandeses também chegaram a cobiçar essas especiarias orientais, né? A Inglaterra, por exemplo, com o navegador Giovanni Caboto, navegou, né, em busca de encontrar novas rotas para o Oriente, indo por cima, pelo extremo norte, e assim ele acabou descobrindo alguns pontos da América do Norte, do atual Estados Unidos e Canadá. Também o francês Jacques Cartier tentou buscar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte e chegou também a alguns territórios do Canadá e Estados Unidos. Tanto ingleses quanto franceses daquela época dedicavam-se à pirataria. Já a Holanda lançou suas grandes navegações só no final do século XVI, mas em poucas décadas conquistou terras em diversos continentes, como na África, na Ásia e até mesmo na América. E também no Brasil, né, que eles também passaram um período no Nordeste do Brasil até serem expulsos pelos portugueses. As grandes navegações tiveram ali grandes consequências na história da humanidade, conduziram uma série de mudanças que já estavam em curso na Europa desde o século XII. Com esse processo, a Europa iniciou sua passagem para a Idade Moderna e deu prosseguimento ao fortalecimento do comércio e da moeda, garantindo assim o mercantilismo, práticas econômicas que fizeram a transição do feudalismo para o capitalismo, né? O acúmulo de capitais fez com que isso acontecesse séculos depois. As grandes navegações foram responsáveis por transformar Portugal na maior potência do mundo durante os séculos XV e XVI, por meio do grandioso Império Ultramarino formado pelos portugueses. Assim, Portugal estabeleceu colônias em diversas partes do mundo, América do Sul, África e Ásia. Então, gente, espero que tenha dado para vocês compreenderem bem, né, o significado, né, desse período das grandes navegações e qualquer dúvida vocês já sabem onde me encontrar. Até a próxima aula.